Bem-vindos ao Soldagem de Manutenção Expert. Mais um momento que falamos sobre soldagem de manutenção, né? Tem uma pergunta assim que perguntar para que serve o pré-aquecimento? Por que eu não posso eliminar o pré-aquecimento? E eu vou falar aqui da mesma maneira que a pergunta foi simples, vou responder assim aprofundado, mas de forma que você aí pode entender bem essa resposta. Então, o que é pré-aquecimento? Pré-aquecimento é aquecer a junta antes da soldagem. E eu vou falar particularmente que na soldagem de manutenção, pelos limites que a gente tem, pelas limitações que nós temos com relação ao soldador, eu prefiro pré-aquecimento. Eu prefiro pré-aquecimento. Eu tenho medo de pós-aquecimento porque terminou a solda e eu já passei por situações que, que eu chego, logo depois que terminou a solda, eu passo o procedimento todinho. Quando terminou a solda, que todo mundo sai correndo atrás da manta, do maçarico para manter a chapa quente aí por um tempo mais alto, maior, né? Para não resfriar rápido. Então, se eu não puder estar do lado, é um tipo de procedimento assim. Eu não sei se em função do material, aí eu vou estar acompanhando, porque do contrário, não deixo. Eu evito criar um pós-aquecimento. Então, eu gosto mais do pré-aquecimento. Então, aquecer a junta antes da soldagem. É ruim para o soldador, que ele vai estar exposto a uma temperatura muito alta, e isso para quem solda, dependendo do equipamento, é desagradável. Desagradável. Então, qual a finalidade de fazer um pré-aquecimento? É você evitar a têmpera. Evitar o quê? O surgimento de microestrutura frágil. E o exemplo dela é a martensita. Então, e ela também aumenta o quê? A velocidade de fusão do hidrogênio. Então, você permite com que o hidrogênio vá para a atmosfera. E porque quando você permanece a temperaturas mais altas por um período maior, esse hidrogênio ele migra e vai para a atmosfera. Então, essa é uma das vantagens, assim, porque finalidade, porque que a gente utiliza. E qual outra coisa interessante que o pré-aquecimento gera? Reduz as tensões de contração da junta sem alto grau de restrição, então te permite a junta trabalhar e aí você diminuir a questão de tensões residuais. E em aços liga se utiliza bastante esse procedimento. Então, aço liga ou aumentou muito a espessura, há necessidade de você fazer um pré-aquecimento. Até aços A36, que é muito comum, aço estrutural, né? Um aço, eu falo que é um aço, é um 1020 com garantia de propriedade mecânica. Então, porque você pega o 1020 é só composição química, né? Você pega a A36, você já garante composição química e propriedades mecânicas. Então, se você aumentar a temperatura acima, a espessura acima de 1 polegada, você já tem que fazer pré-aquecimento. Está na norma, tá ok? Está na norma. Tá na norma. Então a gente já vê que aumentando a espessura, você muda o estado de resfriamento, você passa de ser plano, você passa para ser tridimensional ao longo da espessura também. Então você precisa de um pré-aquecimento. Qual que é a desvantagem? A desvantagem, todo mundo já sabe, é bom, mas não é. Ele aumenta a ZTA e aí você aumenta a região da zona plástica. E aí, dependendo do material, você pode ter trincamento ou empenamento, tá ok? E é um dos grandes problemas, você solda um equipamento, principalmente soldar de manutenção que está recuperando o equipamento, ele empena. E se ele empena, ele pode gerar problema. E em aços inoxidáveis, favorece o quê? A precipitação de carbetos de cromo, sensitização, né? Então aí para aço inoxidável você deve evitar fazer um pré-aquecimento. Então eu espero aí ter respondido a nossa pergunta do nosso amigo aí com relação à finalidade do pré-aquecimento. Depois mais para frente a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, com mais detalhe, olhando a norma também. Mas fica aí a dica aí, quais são as vantagens e desvantagens do pré-aquecimento e a finalidade dele. Fico aqui à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, quiserem questionar, pode fazer as perguntas que vocês quiserem aí na área de soldagem e a gente procura responder aqui. Então eu deixo para vocês aí, meu forte abraço, até breve.